Mensagem para mulheres. Olá, mulheres lindas, mulheres de Deus, mulheres de fé, mulheres sábias, mulheres virtuosas, mulheres fortes e ativas e maravilhosas. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais com o nosso Deus maravilhoso. Hoje a lição é educação, aprendendo com Ele. Aprendendo com Deus, com o próprio Deus, amém? Deus quer nos ensinar muitas coisas aqui na sua palavra. O texto que está aqui dentro da Bíblia da Mulher nos fala o seguinte: o Senhor é o mestre dos mestres. Esta afirmação está no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 15. Está em Salmos, capítulo 25, dos versículos 8, 9 e 12. E aqui diz mais, olha, nós somos seus alunos. Está no livro de Jó, capítulo 6, versículo 24. O primeiro e mais importante livro de sua escola é a Palavra de Deus, seus mandamentos, o relato inspirado da vida de Jesus e a divina revelação do Espírito Santo, que está no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 23, no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 12, e no livro de João, capítulo 14, versículo 26. E aí, Deus vai nos ensinando, tá? Eu tô só citando os versículos para quê? Para você poder estudar, tá bom? Que aí você abre a Bíblia e você vai ler estes versículos aqui, tá bom? Aqui, o que que Deus nos ensina? O que que o nosso currículo de educação, né? O nosso currículo, né, de educação de Deus tem que incluir, né? Tem que incluir, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 termos, né? Que Deus quer ver no nosso currículo. Temor do Senhor, que está em Salmos, capítulo 34, versículos 11 ao 14. Suas leis e sua aplicação. O número 1, tá? Temor do Senhor. Número 2, a verdade de Deus, que está em Salmos 86, 11. Aí nós temos que ter também a natureza do Senhor e suas promessas. 3, os justos juízos, né, do nosso Deus. Está em Isaías, capítulo 28, versículo 26. E temos que ter também a capacidade de distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. 4, como tirar proveito de suas bênçãos. Está em Isaías, capítulo 48, versículos 17 ao 19. E como receber todos os seus benefícios, inclusive paz, justiça e filhos justos. Olha que bênção, né? Eu recebo. Aqui, 5, a diferença entre o que é santo e o que é profano. Está em Ezequiel, capítulo 44, versículo 23 e 24. E como discernir o que é de Deus. E 6, nós temos que ter sabedoria, que está em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Esse eu vou falar, tá? Tiago 1, 5 fala assim, aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus que a dá, né, liberalmente, sem nada nos pedir em troca, tá bom? Então, se você precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele vai te dar, liberalmente, ok? E a maneira de viver em bom relacionamento com Deus e com os homens, tá? E como alunos dessa escola de Deus, né, devemos ser humildes, que está em Salmos 25, 9. Ávidos por aprender, que está em Provérbios 12, 1. E obedientes, que está em 2 Timóteo 3, 14. Devemos repartir com generosidade os nossos bens com os que ensinam a palavra de Deus, que está em Gálatas 6, 6. E devemos nos lembrar das lições e fazer com diligência o que ele nos ensinou, que está em Deuteronômio 4, 9. Acima de tudo, devemos aprender usando essa vontade, né, a nossa vontade e também a nossa mente. E devemos viver e não somente conhecer as suas leis. Então, quer dizer, Deus quer, no mínimo, 6 itens no nosso currículo. Porque Ele está nos ensinando todos os dias. Então, Deus quer que nós tenhamos o temor do Senhor, a verdade de Deus, os juízos de Deus, como tirar proveito de suas bênçãos, né? Como receber as suas bênçãos, a diferença entre o que é santo e o que é profano, e a sabedoria. Então, nós temos que ter tudo isso no nosso currículo para nós recebermos a nossa nota de Deus abençoada, amém? Então, que nós possamos aprender mais e mais, que nós possamos colocar em prática, né, as leis de Deus, os mandamentos de Deus, para que possamos ter ali uma vida abençoada, porque quanto mais nós aprendemos e colocamos em prática na nossa vida, nós temos vida em abundância e podemos ensinar, passar isso para os nossos filhos, para os nossos netos e termos uma descendência abençoada por Deus todos os dias da nossa vida, porque Deus nos ama.